Me chamo Guilherme Farias e falarei do meu arrebatamento. Fui arrebatado dia 2 de maio, quando orava pela nação brasileira. Minha alma saiu do corpo às 6 horas da manhã. Fiquei perdido, sem saber para onde ir. Uma luz resplandecente apareceu perto de mim. Esta luz foi tomando uma forma de uma pessoa. E quando comecei a olhar para o resplendor, a luz foi diminuindo até eu ver que era um anjo de Deus. O anjo me segurou na mão e fomos transportados em alta velocidade para a China. E ali pude ver um grande laboratório com boa tecnologia. O anjo me mostrou a área em que o vírus estava sendo fabricado. Irmãos, não irei falar o nome desse vírus, pois o YouTube está bloqueando. Essa peste estava mais de que uma década sendo evoluída para ser letal. Vários animais foram contaminados. Pessoas do laboratório também foram contaminadas por não saberem a gravidade do vírus. Os animais também foram para contaminar para quem consumisse a sua carne. Mas não teve êxito, porque quando a carne é cozinhada, ou fritada, ou assada, o vírus morre. Este laboratório foi ordenado a sua construção pelos demônios. E de dentro desse laboratório abriu-se um buraco negro, que é o portal de entrada para o inferno. E ali descemos para baixo através de uma escada espiritual. E quando chegamos no piso, era outro laboratório, mas era do inferno, com pisos e paredes pretas. Este laboratório infernal está debaixo do laboratório chinês. Existe uma ligação espiritual entre esses dois laboratórios. O local em que os laboratórios foram construídos foram indicados pelos demônios para serem em cima dos laboratórios do inferno. O vírus foi fabricado primeiro no laboratório infernal e depois o projeto foi passado para os cientistas. No laboratório do inferno eu vi muitos demônios. Esses demônios estavam com papéis de desenhos na mão. O desenho era de moléculas químicas e de genética do vírus. O anjo me levou até um buraco escuro chamado abismo. Não vi almas ali, mas sim anjos presos. Foi a parte mais tensa do inferno em que eu fui. O meu corpo parecia que iria espedaçar em 1000 pedaços. A pressão daquele ar sobre mim foi tão forte que o meu corpo só não dissolveu por causa do anjo. E ali o anjo me mostrou uma corrente que foi solta e o cadeado aberto. Então eu perguntei ao anjo o que aconteceu com aquelas correntes. Então o anjo me respondeu que um demônio da peste foi solto. Ele é o responsável desse vírus que está assolando a humanidade. Este demônio irá produzir outras doenças que ainda virão. Este é apenas o princípio de dores, mas virá as coisas mais terríveis ainda. Este demônio da peste e da enfermidade ainda vai assolar a terra. E quando se juntar com o cavaleiro amarelo, então as doenças se multiplicarão. De 2020 a 2030, a terra não será mais a mesma. Eu vi no laboratório do inferno líquidos viscosos verdes. Tinha líquidos marrons, vermelhos e cinzas que serão produzidos. Os demônios estão preparando essas novas doenças para soltarem na terra. Vi também demônios da inteligência, que irão dar inspiração aos cientistas dos laboratórios. Estes cientistas produzirão mais doenças ainda. O anjo me tirou do inferno e então subimos para a terra. E o anjo apontou o dedo para os ares, onde vi um demônio com mais de 3 metros. Uma criatura feroz que não consigo descrever. Ele era uma mistura de vários animais. Este demônio é o do Corona e ele estava liderando muitos demônios. Esses demônios abriam a garrafa e soltavam o vírus pelos ares. O vírus tinha uma forma de mosquito que deixava o céu azul escuro, porque eram milhões deles. O demônio-chefe era o mesmo que foi solto das correntes do abismo. O anjo me trouxe à terra para me mostrar esse grande demônio. Ele é o demônio de alta patente do inferno. Eu e o anjo descemos para o inferno mais uma vez. Desta vez fomos onde estão as almas. E um grande vale que estava seco começou a encher de almas. E quando eu olhei para cima,
Eu vi as almas caindo do portal de entrada para o vale. Perguntei ao anjo o que é que estava acontecendo. E o anjo respondeu que as almas que estavam caindo no vale, elas tinham acabado de falecer do coronavírus. E que aquele vale estava sendo inaugurado para novos moradores. Só os que morriam do corona que caíam naquele vale da mortandade. Os aspectos das pessoas que chegavam ali eram de mortos-vivos, rostos pálidos como de vampiro, e a pele dos seus corpos eram roxeadas por causa do vírus. O vírus tinha infectado essas almas. As marcas deste vírus é um roxo espiritualmente falando. Os mortos carregam essa marca para identificar que foram mortos pelo vírus. Nunca vi algo tão diabólico que mesmo a pessoa morrendo carrega a marca do vírus até depois da morte. Na Terra, o corona parece um mosquito pequeno que voa pelos ares. Mas no inferno, o vírus é um pequeno verme. Esses pequenos vermes são do tamanho de um caroço de arroz que devoram as almas. Esse vírus é tão infernal que mesmo o corpo morrendo, a alma da pessoa é devorada pelo vírus eternamente. O vírus parece aquelas bactérias que comem o corpo podre. São bactérias infernais que no inferno torturam as almas. Até porque o corona na Terra é uma coisa, mas no inferno esse vírus se transforma em vermes devoradores. E chega a ser pior no inferno. Essa conversa que diz que o vírus não existe e não é para ficar em casa, isto é diabólico. Se você dá ouvido a essas mentiras e não obedecer essa quarentena, vocês irão morrer. Deus guarda os cristãos inocentes que não sabem da gravidade deste vírus e têm que trabalhar se arriscando. Agora vocês que me ouvem já não são mais inocentes e sabem que o vírus veio do inferno e é perigoso. Assim como Deus permitiu este vírus, Ele irá permitir que os rebeldes que não acreditam neste vírus, que sejam infectados por não darem créditos. Quando você não fica em casa e anda sem proteção, você não está desafiando o vírus, mas está desafiando o grande demônio que foi solto e os milhões de demônios da enfermidade que trabalham para ele. Essa doença parecia que era feita de bactéria e não o vírus feito. Do inferno, um anjo me levou para cima, e com grande velocidade subimos para o céu. Passamos pela porta celestial e estávamos no paraíso. E quando acabamos de chegar, alguns irmãos entraram pela porta. Uns 8 irmãos tinham acabado de chegar. Então perguntei ao anjo, quem são esses novos moradores que acabaram de chegar? Então o anjo respondeu, eles faleceram de coronavírus. Não são todos os que são guardados. Alguns Deus permite morrer para colher as suas almas, pois estão maduros para a colheita da salvação. E quando o anjo me falou isto, eu me assustei e me aproximei de um irmão e olhei para o seu corpo para ver se tinha a marca roxeada do coronavírus. O anjo, percebendo, disse, nenhuma marca do mundo, nenhuma deficiência, e muito menos enfermidade do inferno, entrará junto com os santos. No céu não entra pecado e nenhum tipo de enfermidade. Aqui é lugar de regeneração. Os santos que morreram, as suas enfermidades ficaram no corpo. A alma é purificada para entrar aqui. E quem morreu em Cristo, perdendo os membros do corpo, a alma não entra sem as partes do corpo faltando. Já as almas condenadas que morrem pelo vírus, carregará este castigo em seu corpo para o inferno. E eu, ouvindo o anjo falar, olhei para aquele irmão que morreu de corona. O seu rosto não era igual das almas do inferno, que morreram com a mesma doença. O rosto dele não era pálido, mas brilhava. E a sua aparência não era de morto-vivo, mas uma aparência angelical bem viva. E dali o anjo me trouxe de volta à terra. Quero dizer, para aqueles que não aceitaram a Jesus. Olha o perigo que estão correndo com este vírus. O vale infernal, para quem morre com essa enfermidade, só enche. E para os crentes, eu digo, não atentarás ao Senhor seu Deus. Não fique desafiando o vírus. Pense em continuar vivo para fazer a obra de Deus e ganhar mais almas.
Pensem na sua família, nos seus filhos e na sua esposa que precisam de você. Fique em casa e aproveite o tempo para se encher do Espírito Santo através da oração. Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém.